Bom dia, amigos. Estou gravando aqui uma sequência de vídeos falando de alguns livros meus que eu acho que auxiliam nos estudos da projeção astral, principalmente para aqueles que estão iniciando. Eu tenho dito em meus vídeos, em palestras, que estudar projeção astral inclui necessariamente, obrigatoriamente, um pouco do estudo do mundo espiritual. Por quê? Quando você sair do corpo, você vai para onde? Você vai encontrar quem? Quando você sai do corpo, né? Você pode inicialmente ficar no que eu chamo de zona etérica, só nessa dimensão aqui, mais próxima do plano físico, vendo as coisas do mundo material, do mundo físico, como eu estou vendo aqui agora na minha casa, tá? Mas você não vai querer ficar só nisso. Você vai querer ir para o plano astral, para o mundo espiritual, onde habitam quem? Os espíritos, né? E o que você sabe sobre o mundo espiritual? O que você sabe desse outro mundo, para onde você vai? Quais são os perigos que existem nesse outro mundo? O que você vai fazer? O que você acha que você vai encontrar? Então eu acho imprescindível estudo, um pouco de estudo, sobre o mundo espiritual para quem quer fazer a projeção astral. Então eu apresento àqueles que não conhecem ainda e que estão iniciando, já iniciaram seus estudos na projeção astral, esse livro aqui que eu escrevi alguns anos atrás, que é O Mundo Espiritual. De onde viemos e para onde vamos, não é verdade? De onde nós viemos antes de reencarnar? Onde estávamos antes de reencarnar? No mundo espiritual. E depois da morte, depois do desencarne, nós vamos para onde? Para o mundo espiritual. Então, de onde nós viemos e para onde vamos, ou para onde retornaremos. E nesse livro, eu trato de uma série de temas, vou colocar aqui minha lupa para a gente poder enxergar aqui as letras. Vou ler aqui rapidamente para vocês o índice, para vocês verem os temas que eu trato nesse livro, O Mundo Espiritual, de onde viemos para onde vamos. Capítulo 1, há uma introdução que eu explico as razões do livro. Capítulo 1, a geografia do mundo espiritual. Como nós estudamos a geografia do mundo físico e do mundo espiritual. Tem verticalidade, horizontalidade, vegetação, montanha, rio, lago e uma série de outras coisas para você ter uma noção da geografia do mundo espiritual. 2, o corpo espiritual. É importantíssimo. Você sai do corpo, você sai do corpo físico. Você sai em qual corpo? No corpo espiritual, o corpo astral, perispírito, né? E você sabe o quê? Você já estudou? Você conhece esse corpo? Quais são as propriedades desse corpo? O que ele pode fazer? Aonde eu posso ir? Eu posso voar? Posso atravessar uma parede? Eu posso mergulhar no fundo do mar? Vou me afogar? Então você tem que ter um conhecimento básico do corpo espiritual. Capítulo 3, a população do mundo espiritual. Eu faço um breve estudo. Como nós estudamos a população da Terra, do plano físico, precisamos estudar um pouco também da população do mundo espiritual. Essa população que nós vamos visitar, com a qual nós vamos nos deparar quando formos projetados, desdobrados para o mundo espiritual. Temos que ter algum conhecimento dessa população, basicamente de espíritos desencarnados. Capítulo 4, a vida no mundo espiritual. Então é preciso conhecer um pouquinho dessa vida do mundo espiritual, para onde nós vamos projetados e depois vamos após a morte. Capítulo 5, logo após a morte. O que acontece com a gente, com os espíritos de modo geral, logo após a morte? Como é que eles ficam? Para onde vão? Qual a condição de um, de outro? Então eu falo sobre isso no capítulo 5. Capítulo 6, o trabalho no mundo espiritual. Tem gente que pensa, eu vou desencarnar, vou morrer, vou ficar no descanso eterno, nunca mais vou trabalhar, nunca mais vou fazer nada. Não, não é assim não. Há trabalho de todo tipo, mas ninguém é obrigado a trabalhar em nada. Você não vai ser obrigado a trabalhar e não vai ser obrigado a trabalhar naquilo que você não gosta. Muitas pessoas amam o seu trabalho. Um pintor, um escritor, um arquiteto, um engenheiro. Tem muita gente que ama, um psicólogo, um médico. Tem gente que ama o seu trabalho. Trabalha até a velhice, porque ama o seu trabalho. Claro que tem pessoas que trabalham, às vezes, de forma forçada numa coisa que não gosta, não era aquilo que queria, estou trabalhando por sobrevivência. Quando desencarnar, não vai mais querer ser preso desse tipo de trabalho. Mas vai aprender outras coisas, desenvolver outras habilidades, vai trabalhar com outras coisas. E aí eu falo muito dessa questão do trabalho no mundo espiritual. Capítulo 7, o estudo do mundo espiritual.
Nós estudamos aqui, nós não vamos parar de estudar no mundo espiritual. O estudo é uma condição eterna. Eu não falo aqui de um estudo forçado, de você aprender aquilo que você não gosta, que você não quer, para passar de ano, para tirar nota. Não é nada disso. É conhecimento útil para a sua vida, para a sua evolução. O normal é nós estudarmos para conhecermos muito mais sobre a vida no mundo espiritual. 8. As organizações do mal. Assim como existem as organizações do mal, as organizações criminosas, o crime organizado na Terra, no mundo material, no mundo espiritual também tem. E como tem. 9. Para contrabalançar com a organização do mal, tem os trabalhadores do bem. Né? Os espíritos iluminados, evoluídos, que trabalham para o bem, para ajudar a humanidade, para nos ajudar. Capítulo 10. O intercâmbio com os desencarnados. Quais são as formas de intercâmbio? Reuniões mediúnicas, incorporação ou psicofonia, a própria projeção astral. Capítulo 11, que é quase uma continuação do 10. Encarnados visitando o mundo dos espíritos. Como é que nós encarnados visitamos o mundo dos espíritos? Basicamente pela projeção astral. Quando eu saio do corpo, eu vou para o mundo espiritual, eu vou visitar com diversos objetivos. Eu vou visitar o mundo dos espíritos. Né? Então, é pela projeção que nós encarnados visitamos o mundo dos espíritos. E muita gente quer desenvolver para isso, para encontrar os parentes desencarnados, amigos desencarnados. Capítulo 12, tecnologia no mundo espiritual. Não é só no plano físico que nós temos tecnologia. No mundo espiritual, nós também temos muita tecnologia e muito mais avançada. A gente tive a oportunidade de ver inúmeras coisas quando eu vou no mundo espiritual. Há tanta coisa mais avançada do que aqui. A computação, a informática é muito mais avançada, a medicina é muito mais avançada, né? Viagens espaciais, naves muito mais avançadas do que nós, telefonia celular. Aquilo que nós temos aqui, nós temos lá, só que mais aperfeiçoado, mais avançado. Lá eles estão muito na nossa frente, como se fosse 100, 200 anos na frente do plano físico, nas coisas, na tecnologia. Capítulo 13, a guerra entre o bem e o mal. Existe desde sempre, a Bíblia está cheia disso, fala muito disso. Outros livros religiosos também falam dessa guerra do bem e do mal. Ela não acabou, ela não cessou. Né? Enquanto não houver o que muitos chamam de o exílio dos maus, exílio da Terra para outros planetas, a guerra entre o bem e o mal não terminará aqui no nosso planeta. O céu e o inferno, que é até o título de uma obra de Allan Kardec, fala um pouco daquilo que chamam do céu, que chamam de inferno. Na verdade, são dimensões do plano espiritual. As lá de cima e as lá de baixo, as escuras e as claras. 15. O mundo real, que é o mundo espiritual, como eu falo no outro livro, falando também de projeção astral. O mundo real é o mundo espiritual. Inclusive, os espíritos falam para Allan Kardec, no livro dos Espíritos, quando ele fala, né, o mundo espiritual é o mundo real. 16. Para que reencarnar? Por que nós temos necessidade de reencarnar? Então, esse livro, meus amigos, O Mundo Espiritual, de onde viemos para onde vamos, eu recomendo para aqueles que estão iniciando seus estudos ou querem iniciar os seus estudos, para aqueles que já iniciaram, mas ainda não estudaram o suficiente, leiam. Eu acho que vão encontrar aí um conteúdo, pelo menos para dar início a estudos maiores, mais profundos. Há tantos livros bons sobre o mundo espiritual, muitas obras psicografadas excelentes nós temos no Brasil hoje, para avançarmos nessa questão. Esse livro sobre o mundo espiritual, eu escrevi a partir de 3 fontes de conhecimento, que são estudos de livros psicografados, basicamente, contatos e conversas com espíritos em reuniões mediúnicas, que eu participei durante muitos e muitos anos, conversações com espíritos de todos os tipos, de evoluídos
a magos negros, espíritos mais perversos, aqueles psicopatas, muita conversação, eu conversando ou eu ouvindo a conversa de outros doutrinadores com médios. E a terceira fonte de informação, as minhas próprias experiências de projeção astral, indo ao mundo espiritual, vendo o mundo espiritual, né? Então, estudos dos livros, conversas com os espíritos incorporados em médios, diversos trabalhos diferentes, médios diferentes ao longo de muitos anos, e as minhas próprias experiências de projeção astral. Eu casei essas três fontes de informação naquilo em que elas coincidem, em que elas se confirmam, se assemelham, mostrando que é a realidade, que é verdade, que aquele conteúdo é verdadeiro. E aí eu resolvi, alguns anos atrás, escrever esse livro que é O Mundo Espiritual, tratando desse mundo para onde nós vamos projetados e para onde nós voltaremos, porque viemos de lá, após o nosso desencarne. Vou ficando por aqui porque o meu objetivo é apenas falar sobre isso. Bom dia, um grande abraço a todos.